Olá pessoal, aqui é o Gilberto do Clique Habitação. O tema do vídeo de hoje é o ganho de capital. Como podemos fugir do imposto de renda ao vender um imóvel? Vamos lá? Nós fizemos uma pesquisa na legislação tributária da Receita Federal e temos algumas informações e dicas importantes a passar. Para tanto, a gente preparou uma apresentação que a gente vai mostrar aqui para facilitar o entendimento. Bom, primeiro nós vamos começar com os conceitos do que é ganho de capital. E o objeto do vídeo é o ganho de capital para a pessoa física. A Lei 7.713 tem esses conceitos. Vamos lá? O conceito tributário. O ganho de capital é o resultado da soma dos ganhos auferidos no mês, decorrentes da alienação de bens ou direitos de qualquer natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor da transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição. Uma coisa importante é a questão do custo de aquisição. A gente vai falar bem para frente sobre isso. Do ponto de vista econômico, o ganho de capital ocorre quando, numa transação, o titular do bem ou direito realiza a valorização deste, auferindo um acréscimo patrimonial. Vamos falar um pouquinho aqui sobre as operações que estão sujeitas à apuração do ganho de capital. Uma das coisas é a questão da alienação. Então, nós vamos ter compra e venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direito. Outra questão que pode ser sujeita à apuração do ganho de capital é a transferência dos direitos de propriedade. Transferência a herdeiros, legatários, na sucessão de caso a mortes, né, no caso de morte, a herança, né, a questão da herança, a doação e quando tem a dissolução da sociedade conjugal. A apuração pode acontecer se a transferência do bem for feita por um valor maior do que constava na declaração do ajuste anual. Se houver a colocação do valor de mercado do imóvel nessa transferência de propriedade, estará sujeito à apuração do ganho de capital. Então, nós vamos ver algumas situações em que é vantagem ou não fazer essa atualização. O regime de tributação, pessoas físicas. O ganho de capital é como se fosse uma tributação definitiva, então não está sujeito à compensação da declaração de ajuste anual. O formulário da Receita Federal que deve ser preenchido é o que está na tela aí, é o que chama de GCAP. A pessoa vai entrar lá no sistema, ele é fácil de entendimento e vão ter alguma série de perguntas que vai poder sujeitar a apuração. E a pessoa que tem apuração de ganho de capital, ele é obrigado a fazer a declaração de ajuste anual, mesmo que seja dispensada normalmente da declaração. Bom, o assunto agora é o prazo de recolhimento. Existem diferenças? Existem diferenças e são importantes, tá? Então vamos lá. Para os contribuintes residentes no país, é o último dia do segundo mês subsequente ao recebimento do valor da venda, da dissolução da sociedade conjugal ou da doação do imóvel. O pagamento não é efetivado junto com a declaração de renda no ano seguinte. Se for decorrente da transmissão causa-mortes, é ter 30 dias a partir da partilha, sobrepartilha, adjudicação ou lavratura da escritura pública. E a pessoa que não for residente no país, o recolhimento é na data da venda. Então, isso é uma questão importante para saber, para não ter penalidades de multas e juros sobre os valores devidos, se devidos. A base de cálculo é de 15%, com valores de ganho de capital até 5 milhões, mas pode chegar a 22,5% se for acima de 30 milhões. O valor da alienação, normalmente, é o preço efetivo da operação. Mas, no caso de uma transferência de financiamento ou de consórcio, é o valor recebido. O valor que é transferido da dívida para um terceiro não é computado para fins da apuração do ganho de capital. Isso é uma coisa que a gente vai ver durante o vídeo, que o imposto de renda trabalha com regime de caixa. Então, no caso de bens em condomínio, a parcela do preço que souber a cada coproprietário. Se você tem um imóvel com um terceiro, a apuração é para cada um das pessoas.
Isso não vale para bens comuns ao casal. Então, dependendo do regime de bens e de quando foi adquirido o imóvel, se foi posterior ao casamento ou união estável, ele é como se fosse um bem, não é dividido por cada um dos cônjuges ou companheiros. Aí, no entanto, no regime de separação de bens, funciona como se fosse um coproprietário. Então, cada um vai declarar, fazer a apuração da sua parte. E no caso de permuta, o valor do recebimento, ou seja, se a permuta for sem recebimento de valor, ou seja, um pelo outro, sem torna, né, não há apuração de ganho de capital, é isento. Porém, se uma das partes receber dinheiro com essa troca, com essa permuta, haverá apuração para quem recebeu. O custo de aquisição, essa é uma questão importante. Como regra geral, é o valor expresso em reais. Como a gente tem casos no Brasil de mudança de moeda, de indexação, existem regras, e até dezembro de 95 era possível fazer a atualização ou a conversão desse valor. A partir de janeiro de 96, não é mais permitido atualizar o valor, a valor de mercado, como ocorria anteriormente. Então, é o valor expresso em reais. Se houver necessidade, se o valor for adquirido antes do real, é para utilizar a tabela de conversão que a Receita Federal disponibiliza. Custo de aquisição, que normalmente é o valor da compra, né, do bem. Existem possibilidades de acréscimo ao custo de aquisição. Isso é importante, pessoal, porque você pode diminuir o ganho de capital, porque quanto maior o custo de aquisição, menor vai ser o ganho de capital. Então, vamos ver aqui as hipóteses. Então, a gente tem assim, a gente pode incluir a comissão do corretor, eventuais despesas com construção, os impostos, né, o ITBI, os emolumentos na lavratura da escritura, o custo do registro do imóvel, eventuais reformas no imóvel, o custos com financiamento, pagamento de prestações, inclusive do FGTS. Isso é uma coisa importante de falar, é que normalmente as pessoas pensam que quando há um financiamento imobiliário, que tem uma garantia real, uma alienação ou hipoteca a um banco, nesse caso, você não declara o valor de compra e venda. Você vai declarando a cada ano os valores pagos, tanto ao vendedor como ao banco. Então, você pode incluir todas as despesas pagas, as tarifas, os seguros, as taxas e as prestações. Outra possibilidade é no caso de ampliação do imóvel. O laudêmio, quando cabível, obras públicas, então esgoto, eletricidade, meio-fio que for feito o pagamento, também pode ser incluído. E a questão da contribuição de melhoria. Como a gente falou aqui, isso é importante, quanto maior o custo de aquisição, menor vai ser o ganho de capital. Então, muita gente não inclui a corretagem, os custos de registro, ITBI. Então, é importante incluir isso, porque você vai reduzir o imposto a pagar. Que existem meios legais de redução do ganho de capital. Então, a Lei 7.713, ele estipulou uma redução de 5% ao ano. O imóvel adquirido até 1969 não tem ganho de capital, tem isenção total. Então, é 5% por ano até 1988. Uma dica importante que a gente falou anteriormente aqui, na questão da transferência, a dica é você fazer a transferência a valor de mercado. Aí você aproveita a redução do ganho de capital se o imóvel foi adquirido antes de 88. Porque se você não fizer nesse momento, você vai perder essa oportunidade. Outra questão do redução de ganho de capital foi introduzida pela Lei 11.186. Basicamente, no período de janeiro de 96 até novembro de 2005, é 0,60% ao mês de redução. No período de dezembro de 2005 até o mês da alienação, ou seja, daqui para frente, é 0,35%. A gente fez aqui para frente um resumo das possibilidades de ganho de capital. Vamos ver? A primeira opção é 5% ao ano até 31 de dezembro de 88, sendo que imóvel adquirido até 1969 é 100% isento. No período de janeiro de 96 a novembro de 2005 é 0,60% ao mês.
E a partir de dezembro de 2005 é 0,35% ao mês. Sendo que, no período de 1989 a dezembro de 95, não há nenhuma redução. A primeira redução que a gente falou aqui, de 5% ao ano, ela é linear. E a redução dos itens 2 e 3 é afirmada de forma decrescente, ou seja, reduz o valor do ganho de capital. Uma coisa importante é que esses cálculos aí são meio complexos, mas o sistema lá do GCAP, ele faz tudo isso para você. Bom, agora nós vamos falar da parte mais importante do vídeo, que é a questão de como que eu consigo ficar isento do imposto de renda na venda de um imóvel. Então, nós temos basicamente 4 possibilidades de isenção. A primeira é a questão de bens de pequeno valor. Então, nesse caso aqui, é um imóvel com valor até 35 mil. A gente vai detalhar um pouco mais cada uma dessas opções. A segunda possibilidade é quando a pessoa tem um único imóvel e que seja vendido até 440 mil reais. A terceira opção de isenção é a aquisição de imóvel residencial no prazo de 180 dias. Ou seja, você vendeu o imóvel e vai comprar outro imóvel residencial no prazo de 180 dias. E a última possibilidade de isenção é a permuta centórnia, é aquilo que a gente falou, que, ou seja, é a troca simples de um imóvel pelo outro, sem envolvimento de valores. Bem, agora nós vamos detalhar cada um dos tipos de isenção. Primeira questão é imóvel de pequeno valor. Então, 35 mil reais. Então, isso é uma coisa importante de falar, que às vezes a pessoa fala, não existe imóvel de 35 mil reais. Mas se, por exemplo, for um imóvel em comunhão, isso vai ser possível. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, nesse valor de 35 mil reais, já tem que estar incluso a comissão paga, eventualmente, a um corretor, se houver. No caso de bens em condomínio, o limite se aplica a cada condomínio. Então, aí que está a grande sacada. Então, por exemplo, se forem 2 pessoas, então é 70 mil. Se for metade para cada um, 35 mil ficaria isento. Se forem 3 pessoas, é 105 mil e assim por diante. Então, há possibilidade de utilizar essa prerrogativa, em especial com bens em condomínio, ou imóveis em pequeno valor, em terrenos. No caso de bens possuídos em comunhão de sociedade conjugal, o limite se aplica a cada um dos bens ou conjunto, aquilo que a gente falou. Ou seja, se é um bem comum na sociedade conjugal, no casamento ou união estável, ele é apurado como um só, não é divisível. Então, o outro tema que a gente tem aqui é o ganho de capital por único imóvel. Vamos ver os requisitos? O valor da venda tem que ser igual ou menor que 440 mil, já incluída a comissão de corretagem eventualmente paga, se houver. Não haver alienação nos últimos 5 anos, ou seja, a pessoa não pode ter vendido outro imóvel nos últimos 5 anos. Não ter outro imóvel, ou seja, é o único imóvel. Né? Não importa se você tem uma parte de um imóvel, se é um terreno, se é só 10%, 5%, 1%. Não pode ter outro imóvel na data da venda. A outra possibilidade de isenção é a aquisição de outro imóvel em 180 dias. Essa prerrogativa só pode ser usada uma vez a cada 5 anos. No caso de venda de mais de um imóvel, o prazo referido será contado a partir da celebração do contrato relativo à primeira operação. Então, se você tem 2 imóveis, a gente vai dar um exemplo sobre isso aqui mais para frente. Para fins de isenção, integram o valor da aquisição, TBI e as despesas com escritura e registro. Às vezes o imóvel ficou 10, 15 mil a menos que o valor que você vendeu, mas você vai poder incluir nesse valor o ITBI e as despesas com escritura e registro. A aplicação parcial do produto de venda implicará a tributação proporcional ao valor não utilizado. Se você faz um comprometimento que vai usar em 180 dias, então você não recolhe o tributo. Lembre-se lá, você tem até o último dia do segundo mês subsequente à venda para fazer. Se você não utilizar todo o valor em 180 dias, você vai ter que pagar o imposto. E, nesse caso, vai pagar o imposto com multa e juros. Então, é importante observar o prazo e as exigências. Então, aqui nós vamos mostrar alguns exemplos de venda nesse prazo de 180 dias. O valor da aquisição do imóvel é 400 mil.
foi vendido por 500 mil, a princípio tem um GCAP de 100 mil. A compra de outro imóvel de 500 mil. Nesse caso, não há tributação. Vendeu por 500 mil e comprou outro imóvel por 500 mil. É importante observar que antes da Lei 11.196 seria passível de tributação. E nesse exemplo aqui seria de 15 mil. Logicamente que, como a gente falou anteriormente, existe outra possibilidade que é a redução. Então, aqui é um cálculo a grosso modo que não inclui a redução pelo tempo de propriedade que você teve. Então, outro exemplo aqui é assim que tem muita dúvida com relação a esses 130 dias. A gente recebe muita pergunta sobre isso aí. Venda de 2 imóveis residenciais à vista e compra de outro imóvel residencial à vista. Vamos lá? Vendeu o primeiro imóvel lá em maio de 2020. Valor de venda, 450 mil. GCAP, 50 mil. O segundo imóvel foi vendido em julho de 2020. Valor de venda, 180 mil. GCAP de 80 mil. Veja, ele comprou o imóvel em junho de 2020. No custo de aquisição de 500 mil. Vejam que ele adquiriu esse imóvel antes de vender o segundo. A primeira venda é isenta, utilizou os 180 dias para comprar o imóvel. Já o segundo é tributável. Por quê? Porque ele vendeu depois de ter comprado o imóvel. Então, nesse aí, ele é passível de apuração de ganho de capital. Nesse exemplo, está de R$12 mil o imposto de renda. Vamos para outro exemplo. No caso aqui, a venda de 2 imóveis residenciais à vista e a compra de outro imóvel residencial. O primeiro imóvel vendido em dezembro de 2019, valor de venda de 450 mil, no GCAP de 50 mil. O segundo imóvel vem vendido em fevereiro de 2020, a valor de venda 180 mil. O GCAP de 80 mil. Foi comprado o imóvel somente em agosto de 2020, um custo de aquisição de 500 mil. Vejam que, neste caso aqui, ultrapassou o prazo de 180 dias. Vamos ver a apuração? Que a primeira venda é tributável. Por quê? Porque a compra aconteceu depois de 180 dias. E no caso do segundo, é isento. Neste caso aqui, como a gente fez nos casos anteriores, é sujeito à apuração de imposto de renda de 15%, que nesse caso aqui deu 17.500. Então, por isso é importante observar as regras. No caso de comprometimento de comprar um imóvel em 180 dias, você tem que fazer nesse prazo. Se não fizer nesse prazo, você está sujeito ao ganho de capital, imposto de renda sobre ele. O último caso de isenção de ganho de capital é a permuta sem recebimento de torna. A isenção aplica-se apenas a permutas de unidade imobiliária por unidade imobiliária. Então, você não pode permutar por um carro, por exemplo, tem que ser imóvel com imóvel. O instrumento particular e a escritura pública, quando lavrada, tem que ser de permuta. Então, muita gente fala que fez a permuta e faz contratos de compra e venda. Neste caso, não vale. Tem que ser uma escritura de permuta. Cada permutante registra o imóvel recebido mantendo o mesmo valor do bem que foi dado em operação, ou seja, haverá uma troca de valores. Então, se você declarava por 80 mil o bem, quem adquiriu o imóvel vai ter que continuar declarando por 80 mil. A questão importante que tem aqui é que no caso da permuta sem torna, a parte que não envolve dinheiro é isenta. Somente a torna que é passível de ganho de capital. Então, um dos dois recebeu o dinheiro, estará sujeito à apuração do ganho de capital. Então, pessoal, o vídeo objetivou assim, passar dicas gerais sobre o assunto. É um assunto polêmico, que tem alguns questionamentos judiciais. Então, o nosso objetivo foi passar as informações constantes na lei e na interpretação da Receita Federal. Então, pessoal, quem gostou, dá o joinha. Quem não assinou o canal, assina. Compartilhe o vídeo, que acho que é importante para conhecimento de todos. Um abraço, pessoal. Até a próxima.